começar? Boa noite a todos e a todas. Em nome da ABERT, sejam bem-vindos ao 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, que esse ano celebra os 50 anos da nossa associação, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e 90 anos do rádio no Brasil. Convidamos para compor o palco os senhores Jarbas Valente, vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Edson Biazin, presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, FENAERT. Deve ter lugar marcado aí. Luiz Pardo, presidente da Associação Internacional de Radiodifusão. Senhoras e senhores, convidamos o presidente da República em exercício, Dr. Michel Temer, acompanhado dos senhores. Dr. Michel, por favor, acompanhado dos senhores, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Emanuel Carneiro, Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, e Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. É por aí. Mas tem lugar. Senhoras e senhores, esse é um ano histórico em todos os sentidos. O brasileiro, nos últimos 15 anos, tem experimentado intenso crescimento social e conquista de serviços antes inacessíveis para a maioria da população. Nesse contexto, o rádio e a televisão, como agente de desenvolvimento e integração nacional, se firmaram como parceiros da sociedade. Para comemorar os 90 anos do rádio no Brasil e os 50 anos da ABERT, vamos relembrar hoje da dedicação que começou com um pequeno grupo de empresários que se reuniram para derrubar vetos impostos pelo então presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Comunicação. Desde então, graças aos esforços permanentes desse grupo de empresários, podemos celebrar hoje o marco da nossa história. Convidamos para o uso da palavra o presidente da ABERT, Dr. Emanuel Carneiro. Boa noite a todos, companheiros. Para mim e para todos os meus colegas da ABERT, uma enorme alegria e uma grande honra receber tantos amigos e presenças ilustres nesta noite em que comemoramos os 90 anos do rádio brasileiro e os 50 anos da nossa entidade. Estamos aqui para relembrar o passado e prestar uma homenagem a figuras inesquecíveis que, com pioneirismo, muita coragem e espírito empreendedor, fizeram a história do rádio e da televisão no Brasil. Mas também viemos a este 26º Congresso Brasileiro da Radiodifusão para discutir o futuro dos meios de comunicação e seus temas cruciais, como convergência tecnológica, regulação, gestão do espectro radioelétrico, publicidade e liberdade de imprensa. Nesta edição histórica, somos mais de 1.200 participantes, um recorde sobre todos os congressos anteriores, com empresários, comunicadores, técnicos, pesquisadores e representantes de órgãos públicos.
e mais de 50 empresas que mostrarão suas novidades na Feira de Equipamentos e Tecnologia. Vou voltar um pouco no tempo. O ano era 1962, o Brasil vivia um período de instabilidade institucional, radicalização política e crise econômica e financeira. Naquele ambiente conturbado, o Congresso Nacional aprovou o Código Brasileiro de Telecomunicações. O texto encaminhado ao presidente João Goulart recebeu 52 vetos. O setor de radiodifusão se mobilizou contra os vetos presidenciais e, no dia 27 de novembro daquele ano, de 62, um grupo de empresários reunido no Hotel Nacional, aqui em Brasília, decidiu criar uma entidade que representasse os seus interesses. Nascia a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E já surgia vitoriosa, pois os vetos do presidente Goulart foram rejeitados. Protagonista daqueles primeiros tempos, o companheiro José de Almeida Castro, que presidiu a ABERT entre 74 e 78, muito nos honra com a sua presença nesta cerimônia. Eu me encontrei há pouco com o Dr. Almeida Castro e ele dizia que, dos fundadores da ABERT, ele, com 90 anos, é o único vivo. E ele falou mais uma coisa importante. Ele nasceu antes do rádio, poucos meses antes do rádio. Obrigado ao Dr. Almeida Castro pela presença. Desde a fundação, a ABERT atravessou alguns dos momentos mais difíceis da história do país e, ao mesmo tempo, imensamente desafiadores para as suas associadas. Mas a ABERT esteve à altura das exigências em cada um desses momentos, seja mantendo permanente vigilância em defesa da liberdade de imprensa e também de expressão comercial. A primeira, sinônimo da democracia, e a segunda, essencial para a independência dos veículos de comunicação. Recordo muito especialmente a participação decisiva que tivemos na elaboração da Carta de 1988, quando se estabeleceu a distinção elementar entre radiodifusão e telecomunicações, e se consagrou com a devida ênfase em todo o capítulo o Instituto da Comunicação Social e as características da radiodifusão, os direitos, os meios, as responsabilidades e as garantias da nossa atividade. Mas o grande homenageado desta noite é o rádio, que teve sua primeira transmissão oficial no dia 7 de setembro de 1922. O Brasil comemorava o centenário da independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro. E a primeira emissora, a Rádio Clube do Rio de Janeiro, hoje denominada Rádio MEC, está no ar até hoje. Homenageamos nesta noite, por sua perseverança e visão, a figura do professor Roquete Pinto, o pai do rádio no Brasil. A história do rádio brasileiro se confunde com a própria história do país. E pela voz de milhares de comunicadores que chegam com a informação, entretenimento, cultura e educação a quem precisa dela. E com isso o rádio ajuda a criar o cidadão. Foi pelo rádio que se imortalizaram os primeiros ídolos da música, da dramaturgia e também do jornalismo, figuras consagradas mais tarde e que também se tornaram pilares da televisão no Brasil. Mas, aos 90 anos, o rádio, esse companheiro de todas as horas, começa a rejuvenescer. Com a internet e as novas mídias, já não se faz rádio como antigamente. Cerca de 80% das emissoras brasileiras estão na rede mundial. Hoje o rádio está presente em 88% dos domicílios brasileiros.
e o total de receptores convencionais alcança 300 milhões. Mas os índices oficiais de penetração ainda não revelam toda a realidade. Vale destacar o que acontece na telefonia móvel. Em abril deste ano, já havia 253 milhões de aparelhos celulares habilitados, dos quais já 36% equipados com dispositivos para rádio. Ou seja, são quase 75 milhões de receptores de rádio que ainda não estão sendo auditados pelos institutos de pesquisa. Podemos considerar ainda os 24 milhões de receptores instalados em veículos, 80% da frota nacional, e o acesso por meio de iPods, MP4, tablets e outros equipamentos. Mas precisamos vencer ainda algumas etapas de curto prazo que são fundamentais para o setor. Sabemos que o Ministério das Comunicações está concluindo a avaliação dos padrões europeu e norte-americano e que a escolha deve acontecer rapidamente. E reconhecemos também a dedicação do ministro Paulo Bernardo e a sua equipe do Ministério das Comunicações. Outro tema é a destinação dos canais 5 e 6 da televisão para o rádio AM. Em 29 de junho do ano passado, a ABERT e os presidentes das associações estaduais aprovaram uma moção de migração para os canais 5 e 6, que serão liberados a partir de 2016. Sabemos que a nossa reivindicação está em estudo no Ministério, mas pela sua importância, queremos ressaltar que a realocação das rádios AM, aliada à digitalização, definirá o futuro de cerca de 2.000 emissoras no país. A palestra do secretário de Comunicação Eletrônica, Genildo Lins, que vai falar nesse congresso, será a grande oportunidade para debater e aprofundar este tema. E, por fim, a flexibilização da Voz do Brasil, o projeto de autoria da deputada Perpétua Almeida, está pronto e amadurecido para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Esse seria um grande presente para o rádio nos seus 90 anos. No segmento da televisão, a primeira etapa do processo de digitalização foi um sucesso. O sinal em alta definição já alcança uma população potencial de 90 milhões de brasileiros, concentrada nos grandes centros urbanos, mas ainda é preciso avançar mais rapidamente para permitir a adoção do novo padrão pelas emissoras do interior do país. Enaltecemos também a disposição de melhorar a gestão do Ministério, racionalizando os processos, aprimorando e simplificando as regras que orientam o nosso setor. As medidas já adotadas valorizam sobremaneira a atuação empresarial da radiodifusão. Acho que nós todos aqui somos testemunhas de que o Ministério das Comunicações abriu um canal de diálogo, está ouvindo os radiodifusores, isso é muito bom. E sabemos da iniciativa de recorrer à Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, vinculada à Presidência da República e presidida pelo Dr. Jorge Gerdau, para implantar, com o auxílio de consultores especializados, um novo modelo de gestão de processos e um sistema informatizado no Ministério. Queremos manifestar ao ministro nosso inteiro apoio para a execução desse projeto. Ao final desta cerimônia, convido a todos a conhecerem uma campanha inédita de valorização da radiodifusão brasileira, quando uma centena de músicos do país inteiro se reuniu para homenagear os meios de comunicação mais populares entre os brasileiros. Os 2 vídeos e um spot refletem toda a nossa diversidade. E finalizo reiterando o compromisso da ABERT com a consolidação da democracia brasileira, o aprimoramento das instituições e a defesa intransigente da liberdade de imprensa e livre iniciativa, que é a nossa razão de ser. Agradeço a presença dos companheiros que vieram de estados distantes,
amigos da Radiodifusão, desejando a todos nós um bom debate no Congresso e no seminário técnico até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, boa noite. Iniciaremos agora a cerimônia de premiação, entregando a medalha do mérito da Radiodifusão. Essa medalha do mérito da Radiodifusão é uma homenagem da ABERT aos empresários e personalidades do rádio e da televisão. Ela foi criada em 1966, durante a 4ª edição do Congresso Brasileiro de Radiodifusão, e é concedida aos profissionais que prestaram serviços relevantes em defesa do setor. Convidamos o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, a entregar a medalha de Radiodifusão ao senhor Felipe Dal. Felipe Dal nasceu em Manaus em 1928. É casado com Madalena Arce Dal, tem 2 filhos, Cláudio Dal, Paixão e Silva, e Felipe Dal Júnior. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Amazonas. Muito cedo começou no jornalismo, como repórter do Jornal do Comércio, O Jornal e o Diário da Tarde. Atuou como redator da Rádio Rio Mar. Defensor da sua terra, Felipe Dal liderou campanhas memoráveis em favor da região amazônica. Convidamos o senhor Paulo Bernardo, ministro do Estado das Comunicações, a entregar a medalha ao senhor Fernando Bittencourt. Nascido em Vassouras, Rio de Janeiro, Fernando Bittencourt graduou-se em Engenharia Eletrônica pela UFRJ. Iniciou sua carreira na TV Globo como trainee em 1969. Em 1996, tornou-se diretor da Central Globo de Engenharia, sendo responsável por toda a operação de engenharia da emissora. É casado com Maria de Fátima Bittencourt, tem 3 filhos, Mariana, Tatiana e Felipe, e 2 netas, Luana e Giovana. Convidamos o senhor Luiz Pardo, presidente da Associação Internacional de Radiodifusão, a entregar a medalha ao senhor Djalma Ferreira, aqui representado pelo seu filho, Mário Kauser. Djalma Ferreira tem 84 anos, intitula-se engenheiro da radiodifusão. Foi diretor do Dentel e diretor técnico do Sistema Globo de Rádio durante 28 anos, além de membro do Conselho Técnico da ABERT durante toda a vida. Djalma Ferreira incorpora a alma da radiodifusão brasileira, lembrado pelo seu elevado conhecimento técnico operacional que tanto contribuiu para melhorar o nível do rádio. Convidamos o senhor Emanuel Carneiro, presidente da ABERT, para entregar a medalha ao senhor Joseil Barros, aqui representado pela senhora Mônica Pereira. Joseil Barros nasceu no Recife em 1937. Tem 2 filhos,
Roberto e Lídia Gomes de Barros, ambos jornalistas. Formado em Relações Públicas e Direito, exerce a profissão de jornalista desde 1956. Passou pelo jornal Pequeno e, desde 1957, no Diário de Pernambuco. Em 1994, exerceu o cargo de diretor comercial do Diário e da Rádio Clube de Pernambuco. Desde 2002, é presidente da Rádio Clube, Diário de Pernambuco e TV Guararapes. Convidamos o doutor Valente... Perdão. Convidamos o doutor Valente, vice-presidente da Anatel, para entregar a medalha ao senhor Marco Aurélio Jarjur Carneiro. Marco Aurélio Jarjur Carneiro tem 66 anos, é formado em administração de empresa e presidente do Grupo Bel. Iniciou sua atividade na área de comunicação em 1961. Sua primeira emissora foi a Rádio Jornal de Minas, AM, em 1966. Em 1969, iniciou a operação da Rádio Del Rey FM, em Belo Horizonte, a primeira emissora de FM estéreo do Brasil, atualmente denominada 98 FM. Gerencia também a rede de rádios FM, chamada Estrada Real FM. Na área de TV, o Grupo Bel é o gerador do Estado de Minas Gerais, da MTV Minas, afiliado da MTV Brasil. Eu acho que seria melhor MTV Minas e MTV Brasil. Nesse momento, iniciaremos a entrega da medalha Assis Chateaubriand. A medalha Assis Chateaubriand é uma homenagem da ABERT a quem contribuiu para construir a história por meio de uma trajetória marcada pelo compromisso permanente em defesa da radiodifusão. A ABERT convida o presidente da República em exercício, Dr. Michel Temer, a prestar homenagem póstuma ao senhor Paulo Machado de Carvalho Filho e entregar a seu filho, Paulo Machado de Carvalho Neto, a medalha Assis Chateaubriand. Paulo Machado de Carvalho Filho, o Paulinho, nasceu na capital paulista em 1924. Seu pai era Paulo Machado de Carvalho. Foi memorável empreendedor e criador da Rádio de Emissoras Unidas de Rádio e Televisão. A emissora principal do pai era a Rádio Record. Paulinho, em 52, passou para a direção da Rádio e TV Record, onde ficou por toda a vida. Paulinho é considerado um dos personagens mais importantes da história da comunicação brasileira. Viveu um tempo em que a TV ainda não existia e o rádio mexia com a emoção do povo. Com a chegada da televisão, Paulinho teve participação decisiva na criação de programas que fizeram a história da TV brasileira. Programas como Família Trapo, Jovem Guarda, O Fino da Bossa, e na organização dos festivais musicais da Record, que mobilizaram o público no final dos anos 60. Paulinho faleceu aos 86 anos de idade, em 14 de setembro de 2010, poucos dias antes de a televisão brasileira completar 60 anos. Ouviremos agora o ministro do Estado das Comunicações, Paulo Bernardo.
Excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil em exercício, Michel Temer, excelentíssimo Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, Presidente da ABERT, Emanuel Carneiro, Dr. Jarbas Valente, Vice-Presidente da Anatel, Edson Biazin, Presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, FENAERT, Dr. Luiz Pardo, Presidente da Associação Internacional de Radiodifusão, senhores parlamentares presentes aqui, eu vi o deputado Milton Monte, o senador Romero Jucá, e com certeza deve ter outros, eu saúdo em nome dos dois, deputado Edinho também, que está aí, o doutor Gerdau, que tem sido nosso parceiro na modernização dos processos de gestão e tem nos ajudado muito numa parceria com a ABERT. Eu quero começar, doutor Emanuel, saudando este congresso, todos os participantes, e a ABERT pelos seus 50 anos. Um momento especial em que o rádio brasileiro completa este ano seus 90 anos, a televisão em cores completa 40 anos, e eu diria um momento especial, principalmente pelas mudanças tecnológicas que nós estamos vivendo e, com certeza, estão sendo acompanhadas e serão acompanhadas pelo setor de radiodifusão. O povo brasileiro, todos nós sabemos, adora a rádio e adora a televisão. No caso da televisão, o Brasil acho que é o maior mercado de TV aberta do mundo. E o rádio, os números que foram dados aqui da ordem de 300, talvez 400 milhões de aparelhos de recepção, dão toda a medida de quanto o brasileiro é apaixonado e gosta de ouvir. E eu considero que um dos fatores que levaram a esse extraordinário desenvolvimento não pode deixar de ser considerado é o profissionalismo do setor e o profissionalismo da ABERT, que tem se manifestado durante esses 50 anos de forma muito presente em todas as questões relativas ao setor, tem não apenas brigado pelos interesses da radiodifusão, mas tem feito isso de uma forma muito participativa, colaborativa. E eu quero dizer, doutor Emanuel, que, tendo sido nomeado ministro das Comunicações no ano passado, fiquei muito surpreso, uma grata surpresa com a postura da ABERT. Muito presente, sempre cobrando, sempre sugerindo, mas, sobretudo, nos dando ideias, nos dando sugestões, nos dando a melhor colaboração. Na verdade, isso é absolutamente imprescindível, porque eu tenho que reconhecer que nós temos um ministério bastante defasado do ponto de vista tecnológico e de gestão, vamos dizer assim. Eu fiquei muito surpreso de ver que nós temos casos em que o Estado brasileiro demora 8 anos, 10 anos para dar uma resposta e dar uma solução para um determinado processo. E nós temos procurado, acho que o setor reconhece isso, que nós estamos fazendo um esforço muito grande para melhorar isso. Nós fizemos uma simplificação dentro do que a lei permite, através de decreto, através de portaria, a questão das rádios e TVs educativas, as retransmissoras de TV, fizemos um decreto para renovar as normas relativas à licitação de rádio e televisão, que acho que, com certeza, avançam, melhoram, mas nós precisamos fazer muito mais. Já foi citado pelo presidente da ABERT, nós estamos começando um trabalho com a participação e assessoria da Câmara de Gestão, do governo,
e do Brasil, do Movimento Brasil Competitivo, com apoio, inclusive financeiro, da ABERT, que eu quero agradecer aqui, para fazer uma informatização muito forte dos nossos processos. Nós queremos, num curto espaço de tempo, com o apoio dessas consultorias que nós estamos contratando, eliminar, tanto quanto possível, o processo em papel e fazer com que as petições, as entradas dos processos sejam feitas de forma eletrônica, evitando toda essa papelada e permitindo um controle maior. Hoje nós temos casos, por exemplo, de uma emissora que tem 3, 4 processos diferentes tramitando, eles não são unificados. Não podia seguir a matrícula da emissora e seguir unificado. Quer dizer, você podia até tratar isso conjuntamente. Ao contrário, nós tratamos com 5 processos diferentes, e é evidente que isso vira um tormento para nós e vira um tormento também para os nossos clientes, vamos dizer assim, que são as emissoras de rádio e televisão. Além disso, nós vamos fazer, amanhã, aqui no Congresso, vamos assinar um convênio com a Anatel, onde nós vamos delegar para a Anatel os processos referentes à parte de engenharia. Até porque nós reconhecemos que a Anatel tem muito mais condição, muito mais estrutura para fazer a tramitação, e, com certeza, isso vai melhorar bastante para o setor de radiodifusão também. Foi citada uma outra coisa que eu acho importante frisar. Conversei com o presidente Michel Temer e estava explicando para ele a importância de nós fazermos a decisão sobre que modelo de rádio digital nós vamos utilizar. E achamos que temos já a maturidade, temos acúmulo de informações que permitem decidir isso neste ano. Tomar uma decisão que acho que vai significar uma decisão importante para o futuro do rádio no Brasil, dentre outras coisas que precisam ser feitas. O setor passa por mudanças, essa questão da conexão e da convergência com a internet é extremamente importante. Hoje é extremamente corriqueiro as rádios transmitirem pela internet, se conectarem na internet, ou a pessoa ouvir rádio pela internet. Essas mudanças todas têm que ser incorporadas, e temos que dar ao setor de radiodifusão flexibilidade, pujança, capacidade econômica para que tenha a importância que ele tem hoje no Brasil, que consiga se manter assim. Então, eu queria, para encerrar, dizer que, nesses 50 anos de ABERT, o setor sempre esteve muito ligado à questão regulatória. A própria fundação da ABERT veio no bojo de uma discussão regulatória, que foi a lei do Código Brasileiro de Telecomunicações, e a ABERT, na verdade, se organizou para interferir e ajudar a sensibilizar as autoridades na época. Eu fui convidado amanhã para dar uma palestra sobre regulação e liberdade de expressão. Eu queria dizer aqui que eu considero que nós temos que fazer uma regulação melhor do setor, e isso não tem nada de incompatível com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um pano de fundo, foi conquistado pela sociedade brasileira, está na nossa Constituição, eu acho que é um consenso absoluto de todos nós. Portanto, a modernização da regulação, do marco regulatório das comunicações do Brasil tem que ser feito levando em consideração sempre esse princípio maior da liberdade de expressão. E destacar que o que nós temos que buscar é atualizar uma lei que tem 50 anos, que desconhecia, na época, o advento de todas essas tecnologias. Na época que foi votado, não tinha, inclusive, previsão para fazer, por exemplo, licitação para radiodifusão e uma série de outras coisas. Todas essas incorporações tecnológicas que foram feitas e que, com certeza, demandam uma mudança na legislação, uma atualização, uma lei que tenha condição de conviver com as condições em que o setor vive neste século XXI. Acho que esse é o grande desafio que nós temos que tocar,
E, repito, garantir a liberdade de imprensa e de expressão, isso é obrigação de todos nós, está na Constituição, é profissão de fé da presidenta Dilma, do nosso presidente Michel Temer, dos nossos parlamentares representados aqui pelo deputado Marco Maia, e é uma profissão de fé de todo o setor. Eu acho que esse é o recado que eu quero discutir amanhã com os senhores pela manhã. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marco Maia. Boa noite a todos e a todas os participantes deste 26º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. Eu queria saudar aqui o presidente da República, excelentíssimo senhor Michel Temer, nosso ex-presidente da Câmara dos Deputados, quem nos orgulha muito pelo seu trabalho. Saudar o ministro de Estado das Comunicações e ex-deputado federal também, Paulo Bernardo. Saudar o presidente da ABERT, o senhor Emanuel Carneiro. Saudar o presidente da Anatel, o senhor João Rezende. Saudar o presidente da Associação Internacional de Radiodifusão, o senhor Luiz Pardo, e saudar também o presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão, FENAERT, o senhor Edson Biassin. Bom, eu queria primeiro dizer da satisfação de mais uma vez estar num congresso da nossa ABERT. E dizer da satisfação de estar aqui pela importância deste setor na vida do nosso país. Eu agora, enquanto ouvi aqui, presidente Michel Temer, os discursos, as falas que me antecederam, fazia uma busca na memória daqueles momentos que marcaram a minha vida e que tiveram algum tipo de relação com o rádio ou com a televisão. E talvez o primeiro momento que tenha me marcado foi quando o meu pai, um vigia, um guarda noturno, casado com uma dona de casa, em 1970, comprou, na época eu tinha 5 anos de idade, comprou a primeira televisão da sua vida com o intuito de assistir à Copa do Mundo de 1970. Eu me lembro desta cena, deputado Rocha Loures, como uma das cenas mais marcantes da minha vida, porque nós estávamos ali à frente daquela caixa de madeira, ainda naquela época com aqueles botões grandes que tu girava e fazia um barulho, né? Dava aquele tec, 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 para trocar de canal, Paulo Toné. E eram televisões que transmitiam, naquele momento, o sentimento maior de patriotismo do nosso povo, do povo brasileiro. Depois me recordei aqui, presidente Michel Temer, das quantidades de oportunidades que eu me deparei escutando o radinho de pilha, o jogo do meu Grêmio, Nelson. Lá em Santa Cruz do Sul, depois viajando por aí, e também no estádio de futebol, quando o juiz cometia alguma aberração, né, que a gente prontamente passava a mão no radinho de pilha e jogava em direção ao campo, né, para ver o quanto o rádio faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. E, por ali, relembrando, a semana passada eu estava na China, numa missão oficial, cumprindo uma agenda que deveria ter sido cumprida pelo presidente Michel Temer há cerca de 2 anos atrás, e
num determinado momento daqueles da madrugada, me deparei também com o meu iPad, assistindo ou ouvindo pelo rádio os jogos da seleção brasileira nos Estados Unidos. Então, o rádio e a televisão fazem parte da nossa vida. Hoje já se introduziu outras tecnologias. Agora há pouco eu estava aqui, quero trazer isso aqui como referência. Eu espero que não publiquem isso amanhã, mas eu estava aqui aproveitando para, no meu celular aqui, assistir a novela das 7, né? Porque hoje tu anda com um celular na mão, você anda com um pequeno computador, você anda com um rádio e você anda também com uma televisão dentro do seu bolso, né? Porque a tecnologia já nos permite, né, falar, ouvir, escutar, enxergar através de um pequeno aparelho que hoje está aí à nossa disposição. Então, o rádio, a televisão, a comunicação, ela de fato faz parte do nosso dia a dia e do nosso cotidiano. Então, vocês todos aqui estão de parabéns pelo trabalho que têm realizado, né, na direção de prestar a boa informação, de passar a boa notícia e de auxiliar na construção deste Brasil, deste país que nós temos, que não seria o mesmo se nós não tivéssemos tido a presença do rádio há 90 anos atrás, propiciando a integração, a unificação do nosso Brasil e do nosso país. Mas eu não poderia também deixar de vir aqui, não vou falar aqui da liberdade de expressão, que já foi muito bem falado pelo ministro Paulo Bernardo, mas eu não poderia deixar de vir aqui também, concluindo a minha fala, para trazer uma boa notícia, Paulo Toné. Você que andou lá e anda sempre pela Câmara dos Deputados tratando sobre esse tema e foi trazido muito bem aqui pelo presidente. Eu havia me comprometido com a ABERT, com o setor, de que ainda na minha gestão, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, eu colocaria em votação o projeto que trata sobre a flexibilização da voz do Brasil. A minha intenção era ter colocado o projeto em votação no dia de hoje, para chegar aqui com o projeto na mão e entregar na mão de todos os senhores. Pois eu quero dizer que não consegui trazer hoje, mas nós firmamos no dia de hoje um entendimento na Câmara dos Deputados para termos uma janela de votações em sessões ordinárias, o que permite a votação desse projeto na próxima semana, na terça e na quarta-feira. Então, quero dizer a vocês que na próxima semana vou cumprir com a minha proposta, com a minha proposição, com o meu compromisso que fiz com a ABERT e vou colocar em votação o projeto que trata sobre a flexibilização da voz do Brasil. Nelson, pode depois ligar para o Pedro Ernesto, né, e dizer para ele que eu vou cumprir o acordo que eu havia firmado com ele, inclusive. Agora, colocar em votação, né, presidente Michel Temer, ou colocar na pauta de votações, não significa que será aprovado. E aí eu quero conclamar a todos vocês que daqui até a próxima terça, até a próxima quarta-feira, dos seus estados, conversem com os deputados, conversem com as lideranças políticas, articulem com os amigos deputados, né, façam o trabalho de convencimento, porque se vocês fizerem esse trabalho pela inserção, pelo trabalho que vocês realizam em cada uma das cidades, dos municípios do nosso país, nos estados, nós vamos ter, sim, uma vitória na próxima semana, aprovando este projeto lá na Câmara dos Deputados. Então, quero deixar aqui o desafio desse trabalho que precisa ser realizado e ser feito até a próxima semana. No mais uma vez, obrigado pela oportunidade de aqui estar. Bom congresso, que os debates de amanhã possam apontar para o futuro do rádio e da televisão no nosso país e que o rádio, a televisão já tem, mas que o rádio
possa continuar sendo esse instrumento de integração nacional que ele é. Vida longa ao rádio brasileiro. Muito obrigado. Bom, com a palavra agora, o senhor presidente da República em exercício, Dr. Michel Temer. Eu começo dizendo que eu sou mais antigo que o Marco Maia, não é? E sendo mais antigo, eu quero me recordar de uma coisa que o pessoal da radiodifusão deve conhecer. Eu sou do tempo, Marco, do Rádio Galena, que era uma fórmula incipiente, uma forma quase artesanal pelo qual se podia ouvir a notícia, né? Mas eu digo isto, saudando inicialmente o nosso presidente da Câmara dos Deputados, querido amigo Marco Maia, querido amigo Paulo Bernardo, o senhor Emanuel Carneiro, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, o senador Romero Jucá. Eu recebi uma nominata aqui, se falhar, a culpa é dos que me deram a nominata. Os deputados federais Haroldo de Oliveira, Edinho Araújo, Eduardo Ciarra, Milton Monte e Nelson Marqueselli e o deputado Rocha Loures. Quero cumprimentar também o Jarbas Valente, o Luiz Pardo, o Edson Biazin, cumprimentar todos aqueles que foram agraciados com a medalha do mérito da radiodifusão e com a medalha Assis Chateaubriand, cumprimentar o Dr. Jorge Gerdau, senhoras e senhores empresários do rádio e da televisão, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Eu quero, tal como fizeram Paulo Bernardo e o Marco Maia, também agradecer a oportunidade que tenho de me dirigir a este auditório. Há poucos dias, lá compareceu no meu gabinete a diretoria da ABERT, me convidando e até insistindo para que eu viesse aqui. E eu, desde logo, disse, olha, se eu não tiver um compromisso fora de São Paulo, o compromisso maior que tenho é vir a este início do Congresso da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. De modo que a minha primeira palavra é uma palavra de agradecimento, precisamente porque aqui, como falaram o ministro das Comunicações e o presidente da Câmara dos Deputados, e aqui eu faço um parênteses, vocês percebem como o Paulo Bernardo está desburocratizando o Ministério das Comunicações para fazer valer logo os processos e procedimentos que entram no seu ministério. E como o Marco Maia é capaz, com a sua liderança, não acreditem que é preciso apenas falar com os deputados do seu estado. Eu tenho certeza que com a liderança do presidente da Câmara dos Deputados, do Marco Maia, ele vai conseguir que se aprove isso sem maiores dificuldades. Não tenho dúvida disso. E eu quero dizer que nós fazemos isso com muito prazer. Eu hoje estou no Executivo, mas sabem os senhores e as senhoras que eu passei 24 anos no Poder Legislativo. E é interessante que o tema liberdade de imprensa sempre foi um tema muito instante, muito presente, seja no Legislativo ou seja na questão política nacional. Porque o Legislativo tem consciência plena, creio que todos temos, de que quando há um regime fechado, um regime centralizador, um regime totalitário, não é? A primeira coisa que se faz é silenciar o poder legislativo e, sequencialmente, silenciar a imprensa. Então, nós, quando estávamos no legislativo, nós tínhamos a convicção permanente da importância da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, da liberdade de associação, da liberdade de manifestação, que, de resto, como ficou aqui salientado, está hoje previsto no texto estruturador do Estado. É uma regra fundante da nossa Constituição, a regra da liberdade absoluta da comunicação, portanto, da liberdade de imprensa. E graças a Deus, e aqui eu devo dizer que nós vivemos no Brasil períodos de autoritarismo e períodos de democracia. É interessante, quando examinamos os textos constitucionais, nós verificamos coisas curiosas. De 1891 a 1930 ou 34, nós vivíamos num sistema
pelo menos sob o foco jurídico democrático. Depois tivemos um período centralizador, de 37 a 45, novamente democracia, que foi até 64, quando se verificou um novo regime centralizador, e, afinal, em 88, nós retomamos a democracia. E é curioso notar que, a partir de 88, nós sedimentamos, consolidamos o regime democrático no país. De modo que, muitas e muitas vezes, quando eu ouço falar no tema da liberdade de imprensa, que é um tema sempre presente, não há congresso que eu vá de rádio e televisão que não se questione esta matéria, né? Eu aqui comigo digo interessante, nós já atingimos uma tal maturidade política no país que seria um retrocesso inadmissível qualquer restrição à liberdade de informação. E eu falo isso hoje pelo Poder Executivo. A presidente Dilma Rousseff, os senhores já em várias oportunidades a ouviram, até mesmo no dia do discurso da vitória. A primeira palavra que ela deu foi da mais ampla liberdade de comunicação. Portanto, hoje, graças a Deus, nós temos uma democracia consolidada no país que permite ao Executivo, por meio do Paulo Bernardo e por mim, ao Legislativo, por meio do Marco Maia, vir aqui e dizer não teremos mais preocupação com este tema. O que precisamos é aprimorar. E o Marco Maia deu exemplo de aprimoramentos que o Legislativo vem fazendo. Agora, é claro que essas matérias dependem sempre da cobrança. E eu acho, presidente Emanuel, que reuniões como esta servem para despertar em todos nós a ideia democrática da comunicação. E é interessante quando se fala no rádio, e é importante a televisão, mas eu verifico que os programas de rádio, especialmente no período da manhã, são ouvidos por milhões de pessoas. As pessoas que ficam em casa, donas de casa, os motoristas, os que estão dentro, motoristas de táxi, os que estão dentro dos táxis, acompanham o noticiário do rádio com interesse extraordinário. Não é sem razão que, enquanto deputado, e os deputados que estão aqui não irão me desmentir, muitos dos colegas deputados, senadores, falam quase permanentemente num programa de rádio, quando não instalam uma própria aparelhagem para comunicar-se por meio do rádio com os seus ouvintes, com os seus eleitores. Então, ao vir a este encontro da ABERT, eu venho com esta satisfação cívica de quem, desde os primeiros anos da sua vida, especialmente da sua vida escolar, percebeu que a democracia é o melhor dos regimes políticos existentes, que qualquer restrição a qualquer manifestação é, na verdade, uma indignidade para aqueles que exercem a vida pública. E por isso que eu posso dizer com muito prazer, com muita satisfação, que este amadurecimento político que nós tivemos no país faz com que Executivo, Legislativo e, naturalmente, o Judiciário, que é quem interpreta a Constituição, faz profissão de fé da liberdade de imprensa, da liberdade de comunicação, da liberdade de associação. Então, eu quero, neste momento, ao cumprimentá-los, dizer da satisfação que tive, presidente Emanuel e seus companheiros da associação, de receber este convite para, na verdade, saudá-los e dizer, vamos adiante, que a liberdade de imprensa é fundamental para a democracia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a ABERT lança, nesse momento, a campanha de valorização do rádio e da televisão brasileira. Essa campanha foi produzida com os maiores músicos do país e especialmente para celebrar a nossa radiodifusão. Vamos a ela. Tem o tamanho de um continente, tem tantos rostos e raças, é um mundo, tantos rostos e raças, é um mundo. Pelo vento ligando essa gente, vem
pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Tá bonito, né, gente? É muito bonito. Essa campanha estará entrando do ar agora nas emissoras de todo o país. A Aberte agradece aos 70 músicos representantes dos 26 estados da Federação e do Distrito Federal que participaram desse filme por acreditar na importância do rádio e da televisão na formação da identidade nacional. Também precisamos agradecer à FENAERTE, à Rede Globo, ao grupo RBS, ao SBT, à RPC TV, à TV Asa Branca e TV Verdes Mares por contribuírem para a realização dessa campanha. Agradecemos ainda a colaboração das empresas Ambev, Hitachi e Souza Cruz. Está encerrada essa cerimônia de abertura do Congresso. Agradecemos a presença de todos e de todas e convidamos para o coquetel que será servido no foyer 3 deste Centro de Convenções. Muito obrigado. O tamanho de um continente tem tantos rostos e raças, é um mundo. Vem pelo vento ligando essa gente. Vem pra manter o Brasil todo junto. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. Pra defender, informar, se emocionar, conviver. Um só Brasil pelo rádio e a TV. Todo mundo pode, todo mundo tem. É a TV e o rádio juntando você também. De setembro de 1922, o Brasil comemorava 100 anos de independência. A grande novidade, a primeira transmissão oficial de rádio. Ninguém imaginava, mas isso mudaria para sempre a vida dos brasileiros. O rádio ajudou o país a crescer, a fortalecer sua economia, a valorizar a cultura e a diversidade, afirmando a identidade do povo brasileiro. Capital e interior, de norte a sul. 20, boa noite. Aqui fala o repórter S. Foi pelo rádio que se imortalizaram os primeiros ídolos da música e da dramaturgia. Sobreviveu a regimes ditatoriais. Não há uma solução. E ressurgiu forte e atuante com a volta da democracia. O primeiro meio de comunicação de massa do Brasil mantém sua vitalidade pela voz de milhares de comunicadores que cumprem importante papel para a cidadania. As novas tecnologias e equipamentos se tornam aliados do rádio, que se adapta aos novos hábitos e aumenta seu alcance. É o rádio que se prepara para a era digital. Informação e cultura, agilidade e interatividade, talento e emoção. 90 anos de rádio no Brasil.
1962, quando o então presidente da República, João Goulart, impôs 52 vetos ao Código Brasileiro de Telecomunicações, os empresários da radiodifusão perceberam que era hora de se unir para defender seus interesses e os direitos dos cidadãos. Foi assim que nasceu a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. E já nasceu vitoriosa. A mobilização levou à derrubada de todos os vetos. Era só o começo de uma história de muitos desafios. O tempo sombrio da censura, a abertura política e a participação ativa na elaboração da nova Constituição, a reconstrução da democracia. A inovação tecnológica nos desafia e transforma o modo de fazer e consumir informação e entretenimento. Atenta às transformações, a ABERT sempre esteve presente para garantir a autonomia, o desenvolvimento e a atuação livre e eficaz das emissoras de rádio e televisão. 50 anos de união e liderança, de luta e diálogo, de compromisso com o Brasil. Uma festa com a alegria da diversidade. O presidente do Brasil é acusado de corrupção flagrante. Você trabalhou contra o país. Um país democrático é aquele em que a imprensa é livre e plural e o cidadão tem acesso à informação e liberdade para se manifestar. Uma imprensa atuante e comprometida com a cidadania ajuda a proteger suas crianças, preservar suas origens e seu patrimônio, lutar contra a desinformação.